Vamos lá, pessoal. Nossa 28ª prova, prova de número 28 da VUNESP, Instituto Butantan, aí, agente de apoio à pesquisa científica e tecnológica. Uma prova de 15 questões. Eu observei que é uma prova bem textualizada, você viu aí? Um pouco diferente das demais provas que já fizemos aí em anos anteriores, em concursos anteriores, mas uma prova interessante, porque aborda não só a questão da compreensão, mas da interpretação de texto, agora mais focado na compreensão realmente, né? Agora você observa que pelo menos as 6 primeiras questões, vamos dizer assim, são todas em relação ao texto, percebeu? Então são 6 questões dentro de texto, depois é que ele pega mais o aspecto voltado para a semântica. Então uma prova bem diferenciada, uma prova diferente, bem legal, gostei. Pelo menos no estilo dessa prova aí, você pode observar que você tem semântica, né, o sentido das palavras, ou então o sentido obtido pela palavra em um determinado contexto. Foi bem legal isso aí, eu achei bem legal, tá certo? Então observe bastante essa prova, dê uma olhada, claro, o texto relativamente longo, né, coisa também não tão comum na VUNESP, mas você já observa aí que esse texto longo, incrível, né, já está aí dando frutos de 6 questões de interpretação, no caso de compreensão textual, certo? Vamos ver aí, acompanhe. Olha só. De acordo com o texto, é correto afirmar que a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, mas apenas 10% dela é conhecida pela ciência. Claro, o próprio texto disse isso, né? Note que no parágrafo-chave que a gente estava analisando aqui, deixa eu colocar esse negócio aqui, pronto. Ele coloca, vamos tentar aumentar isso aqui para você enxergar direitinho. Ó, calcula-se que apenas 10% de todas as formas de vida que a floresta amazônica abriga já tenham sido estudados e catalogados. Está vendo aqui? Então, exatamente no texto, nesse parágrafo que ele dá essa informação, você pode perceber aí a diferença, né? Ela tem a maior biodiversidade do planeta, sim, mas apenas 10% delas dela, no caso, é reconhecida, né? Conhecida pela ciência, e ele até foi além, né? Catalogada, registrada devidamente. Vamos lá. A Amazônia é o lar da maior quantidade de insetos e caçadores do mundo. Gente, insetos e caçadores é o palco da maior biodiversidade, né? Mas quantidade de insetos e caçadores, aí é a tal história. Isso aqui já está para além do texto, né? Erro por extrapolação textual. A Amazônia não tem mais a maior riqueza de espécies do mundo por causa do desmatamento e da caça predatória. Pessoal, ainda possui. Mesmo com o desmatamento, mesmo com a caça predatória, a Amazônia ainda assim possui realmente esse acervo aí. O governo está criando unidades de indústria farmacêutica dentro da farmácia. Não é isso. O que ele diz é que na floresta existem pesquisas e tal que estão andando, a passos lentos, mas estão, e que nesses elementos da biodiversidade, insetos, plantas, etc., acredita-se, claro, que se encontra a maior reserva, o maior potencial de biodiversidade do mundo. Grandes raridades e coisas fantásticas aí para a indústria farmacêutica. Então, muito cuidado para não confundir as coisas. A Mata Atlântica supera a floresta amazônica em quantidade de plantas, mas não de animais. Pessoal, olha só, vamos ver. O que é que o texto diz sobre a Mata Atlântica? A questão da exploração. A região, no caso a Amazônia, é cenário de 18% das pesquisas em biodiversidade do Brasil. 18%. 36% da Mata Atlântica aí. Então, o que ele coloca como superação é que a Mata Atlântica, claro, né, tem um quantitativo de pesquisa sobre biodiversidade muito maior do que a Amazônia. Até porque ele coloca que existem menos professores, doutores ou menos pesquisadores na Amazônia e muito mais aqui no Sudeste, por exemplo, você tem a Mata Atlântica também. Tá? Então, nada disso fora, o texto não diz nada disso. Questão 1, portanto, resposta certa, letra A, ok. Vamos avançar. A respeito da riqueza natural da floresta amazônica, pode-se afirmar que, gente, riqueza natural, hein? Só perde para a riqueza de fauna da América Central. E aí, pessoal? Ele fala na América Central no texto, mas veja, quando ele cita a questão da América Central, foi logo no princípio. Há mais espécies de animais na Amazônia, na floresta amazônica. Há mais espécies de animais do que na América Central. A referência foi essa. Percebeu? Então ele coloca aqui, ó, a floresta amazônica, mais espécies de plantas do que em toda a Europa. E no caso, em relação às espécies de animais, uma única árvore pode servir de lar a 1.700 tipos de invertebrados. Diga aí. Impressionante, né? São números
expressivos até demais. Vamos lá, então na questão 2 ele coloca isso, só perde para a riqueza da fauna? Não, não perde, né? Nem na América Central, pelo contrário. É instável, pois há metros quadrados com flora de qualidade inferior. Ele não toca nesse assunto. O que ele diz, por exemplo, é que no Brasil, claro, na Amazônia, existem trechos em que esses elementos aí ocupam espaços bem diferenciados. Ou seja, uma só árvore pode dar abrigo, lembra que a gente viu agora? Uma só árvore pode dar abrigo a 1.700 espécies de invertebrados. Vamos lá, é superior, no item 2, é superior a toda a quantidade de plantas do território europeu, claro. Veja que em relação à fauna, aos bichos, né? Em relação à fauna, olha só, ele compara com a América Central, foi isso realmente que ele fez. Agora, em relação à flora, as plantas, ele realmente compara com a Europa, logo no começo do texto, pode observar aqui, não é isso? Então ele diz, ó, espécies de plantas. Então, em toda a Europa, na floresta, né, na floresta amazônica, há muito mais espécies do que em toda a Europa. Na primeira frase ele já diz isso. Ou seja, a primeira frase já comprova que está presente na letra C de casa. Ok? Então pode observar que o NCE, de alguma forma, não dificulta muito a sua vida em relação às informações do texto ou fora do texto. Se você procura nas questões, as proposições e está analisando o ABCD direitinho, se você checa a informação, você pode voltar para a prova com tranquilidade. E nesse retorno da prova, é importante que você observe, logicamente, as informações que são simplesmente disfarçadas. Ou seja, as informações não estão sempre explícitas, mas esse disfarce é muito importante para que você possa organizar sempre esse contexto aí. Beleza? Então, muito cuidado com a história, cuidado mesmo aí para não estar vacilando aí, pisando no tomate. Beleza? Vamos aí, acompanhe. Olha só. A respeito da riqueza natural da floresta amazônica, pode-se afirmar, já vimos, tem a quantidade de formigas e aranhas. Ó, tem mais quantidade de formigas e aranhas do que na Europa. Pessoal, os dados relativos à Europa falam especificamente das plantas, né? Fala exatamente aí das plantas na linha 2. Marcelo, mas e essa questão de formigas e tal? Pessoal, ele cita os invertebrados, aquela história dos invertebrados que cabem numa só árvore, 1.700 tipos de invertebrados, entre formigas, aranhas, abelhas e besouros. Ele diz isso. Abriga a quantidade de abelhas e besouros igual ao do restante da América Central. Não, ele não entra nesse mérito, não, ele não diz. Ele cita só como exemplo uma única árvore, o potencial de abrigo que ela tem. Vamos lá. Questão de número 3. De acordo com o terceiro parágrafo, é correto afirmar que... Gente, de acordo com o terceiro parágrafo, é correto afirmar. Olha só. Ribeirão Preto, terceiro, hein? Já sabe. O campus da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, o terceiro parágrafo fala somente nisso, ó. Pode observar. Aqui você tem o primeiro parágrafo, segundo, terceiro. Pronto, olha aqui. O campus da Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, tá vendo aqui? Então, ele fala exatamente sobre isso. É uma pergunta direta em relação a essa coisa aqui. Tá? Beleza. Aí depois ele fala em relação ao Rio Grande do Sul, a universidade de lá. Ele fala a questão da USP, os pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo. Veja que é o parágrafo inteiro, né? Vamos ver. Olha só. Ribeirão Preto possui a maior quantidade de cientistas do Brasil. O texto não diz isso. Né? O texto diz, pelo contrário, que o Sudeste, de alguma forma, tem realmente o potencial de professores e doutores muito maior. Agora, que lá na Amazônia realmente é menor, você tem um estudo bem menor. Ele diz, nesse terceiro parágrafo, a Universidade de São Paulo tem o triplo de doutores de toda a Amazônia. Percebeu? Então, possui a maior quantidade de cientistas do Brasil, aí já fica difícil. A comparação é realmente com a Amazônia, com toda a Amazônia. 3 doutores a mais, né? O triplo de doutores. 3 doutores a mais não, o triplo, né? O triplo a mais, foi isso que o texto disse. Questão 3. Há mais pesquisas sobre a floresta amazônica do que sobre a Mata Atlântica. Pessoal, é o contrário, né? A pesquisa é invertida. Enquanto numa Mata Atlântica, 36%, né, de pesquisa e biodiversidade, na floresta amazônica o texto diz 18%. Lembra? Então você tem 18% contra 36%. É claro que é o contrário. Letra C. Os pesquisadores do Rio Grande do Sul lideram o ranking nacional na descoberta de medicamentos provenientes da Amazônia. Gente, os do Rio Grande do Sul lideram isso? O que é que o texto diz? Os do Sudeste, né? É claro que nesse contexto aqui o pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul tem o dobro de pesquisadores do Pará. Entendeu aí?
Então, ó, o Pará, veja o que ele diz, no próprio texto aqui, ó, vamos lá. O Pará é o estado líder na região norte, tá vendo aqui? Então, só o Rio Grande do Sul possui mais que o dobro. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui mais que o dobro de pesquisadores do Pará, que é o líder da região. E a USP, no caso a Universidade de São Paulo aqui, né? A Universidade aqui, a USP de Ribeirão Preto, tem o triplo de doutores de toda a Amazônia. A Amazônia inteira, não é só do Pará não, hein? Veja a diferença. Pará é o estado líder na região. Ele lidera, tem mais acadêmicos do que toda a região, assim, do que todos os outros estados na região. Mas somando tudo, Pará, Amazônia, somando tudo, ainda assim somando tudo, a USP, ela possui o triplo de doutores da Amazônia inteira. Percebeu que interessante? É um número expressivo demais, gente. É um número extremamente elevado. Ok? Vamos lá, 4. D de dado, né? 4 não, D. A Universidade de São Paulo tem mais pesquisadores que a soma de todas as demais instituições do país? Não. Tem mais do que... Tem um triplo, né? Ele fala até o triplo, de alguma forma, ele fala o triplo mesmo, de doutores, claramente, de toda a Amazônia. A soma de todas as demais instituições do país, não, da Amazônia. Essa é a diferença aí, ok? A soma da Amazônia, gente. O Pará é o estado que possui o maior número de cientistas qualificados na região da floresta amazônica. Foi isso que ele falou, exatamente. Veja a diferença aqui, né? É correto afirmar que Ribeirão Preto está aí, tal, tranquilo. Você tem todo o qualificativo, tem toda essa esfera aí. O Pará, logicamente, o texto diz aqui, ó, gente, textualmente ele afirma. Ele diz, o Pará, veja, né? O estado do Pará, o estado líder na região em matéria de pesquisa. Está aqui, gente, ele diz aqui, ó. Pará é o estado líder. Percebeu? Então, tá tranquilo, né? Não tem mistério nenhum. Seguramente nenhuma surpresa para você. Questão 3, resposta certa, letra E. Vamos lá. Na questão 4, no quarto parágrafo, veja, ele situa mais uma vez aí, quarto parágrafo, a respeito da biopirataria, o autor afirma que, vamos lá, gente, ó, para tirar a Amazônia do limbo científico, aquela coisa, né, extremamente nebulosa, vamos dizer assim, é preciso também acabar com um mito tão arraigado quanto o do boto cor-de-rosa. Lembrando, boto cor-de-rosa tem hífen e permanece com hífen, mesmo em relação ao acordo ortográfico, porque eu tenho núcleos aqui, elementos ligados por preposição. Se eu tenho núcleo ou elementos ligados por preposição, aí tranquilo, né? Boto cor-de-rosa, claro, mantém aqui o hífen. Diferente de expressões como mão de obra, etc., tá? Que não representam espécies botânicas ou zoológicas, nem mato, nem bicho. Lembra? Aquela questão do uso do hífen aí em relação ao novo acordo ortográfico? Não esqueça não, hein? O hífen em relação ao acordo ortográfico está sempre associado hoje palavras compostas, formadas por preposição, cana de açúcar, coisas desse tipo. O hífen permanece naquelas palavras que representam mato e bicho, lembra? Mato, bicho, mato, bicho. O hífen permanece. Agora, naquelas formações que não representam mato nem bicho, espécies botânicas ou zoológicas, você já sabe que o hífen foi para o espaço. A palavra dia a dia, por exemplo, que era sempre grafada com hífen, não é mais. Então, na expressão dia a dia, você não tem mais hífen, nem de uma forma nem de outra, né? Nos dois contextos, dia após dia. Ou então, cotidiano, rotina, em nenhum dos dois casos você tem hífen, mas aí registrando de maneira nenhuma essas coisas. Beleza? Tranquilos? Então é bom tomar cuidado, hein? No emprego do hífen aí, já agora, neste ano de 2012, fiquem atentos aí nessa história aí, claro, para você ficar atento nesse contexto aí do novo acordo ortográfico. É o último ano praticamente em que os dois sistemas vigoram, né? A partir até 2012, tranquilo. Depois disso, ó, 9, 10, 11, 12. Pronto, 4 anos para se adaptar. Se esse ano de 2012 o pessoal não se adaptar, aí já sabe, é bomba. Os concursos já estão exigindo e você precisa ficar em sintonia aí, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Bom, então, ó, na questão 4 ele quer saber aí sobre a questão da biopirataria. O que ele diz sobre a biopirataria, ele fala, né, o mito da biopirataria. Quando num parágrafo ele fala sobre o mito, ele já está dizendo que existem coisas aí que seguramente não são verdadeiras. Não é? Ardilosos cientistas estrangeiros entram na floresta, roubam animais e tal para a indústria farmacêutica sem dar satisfação. Aí em 2001 veio uma lei para tentar prevenir essa questão que acabou obstaculando tudo, né? Olha só,
A produção científica pôs uma série de obstáculos à pesquisa, o mesmo governo financia. Interessante isso aqui, é o depoimento dele. Ó. O mesmo governo que financia o pesquisador desconfia dele. Trata como biopirata em potencial. Interessante, né? O professor da Unicamp aqui, o cara conceituado. Na questão 4, logicamente aí você observa, né? No quarto parágrafo, a respeito da biopirataria, o autor afirma que... Na próxima aula a gente vê. Até lá.